Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias na carta de Jesus, escrita aí pelo apóstolo João, à igreja de Pérgamo. Nós vamos continuar aí os nossos estudos com relação às 7 igrejas do Apocalipse, e hoje nós vamos para Apocalipse 2, do 12 ao 17. Apocalipse 2, 12 ao 17, vai ter aí na tela para você acompanhar. Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra. Você que está em casa também, por favor, pegue a sua Bíblia e abra aí no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, nós vamos ver do 12 ao 17, e eu creio que hoje nós vamos ser bastante abençoados, como temos sido, amém? Já estudamos a respeito aí da igreja de Éfeso, também da igreja de Esmirna, e hoje vamos ver a igreja de Pérgamo. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço as tuas obras, ou melhor, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Paizinho, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos ajude a compreender o texto e que o Senhor, Pai, nos ensine a aplicá-lo na nossa vida no dia de hoje. Nós pedimos que o Senhor possa abrir os nossos corações e as nossas mentes e que nessa hora todo o nosso entendimento seja cativo à obediência de Cristo, para que a gente seja realmente abençoado e se enquadre com a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Amém. Eu cometi um ato falho aqui na leitura, porque você viu que em Éfeso Jesus elogiou as obras. Você viu que em Esmirna Jesus elogiou também as obras dos irmãos aí da igreja primitiva. E nesse texto ele conhece também o contexto dessa igreja. E ele fala que conhece a aflição deles. Eu queria começar por aí, nós vendo que Jesus ele conhece a aflição da sua igreja. E ele conhecia a aflição dessa igreja de Pérgamo, como ele conhece a nossa aflição no dia de hoje. Se nós formos olhar o contexto dessa cidade e dessa igreja, nós vamos ver que era um importante centro cultural e que também era um centro idólatra. Nessa cidade haviam diversos templos para diversos deuses. Por exemplo, havia o templo de Zeus, havia o templo de Atenas, havia também o templo de Esculápio, que era conhecido como o deus curandeiro. E o símbolo desse deus era uma serpente. E aqui a gente é remetido ao Éden, quando nós vemos Satanás enganando Eva e fazendo com que ela pecasse, e ele se transfigura em uma serpente. É uma serpente que fala com Eva, que induz ela ao erro, e Eva erra ao comer do fruto que Deus tinha dito para não comer, e ela leva Adão a fazer o mesmo, e o pecado entra na humanidade e afasta o homem de Deus. E a gente vê aqui nessa cidade um Deus que era cultuado pelos romanos e pelos gregos e pelas pessoas que viviam nessa cidade, que também tem esse símbolo. Talvez seja por isso que Jesus falou que essa igreja estava plantada em um lugar em que Satanás habitava. E a gente precisa pensar nisso, porque muitas vezes as pessoas elas procuram as suas curas em lugares fora da medicina e fora do Senhor. E multidões iam para essa cidade, que era um centro de peregrinação, atrás de curas que muitas vezes eram proporcionadas pelo próprio Satanás. E a gente sabe que quando ele proporciona alguns milagres que causam engano nas pessoas, ele prende essas pessoas para que elas constantemente possam voltar a buscar a sua presença, mesmo sem saber, para continuarem recebendo milagres, curas e benefícios. Mas também, talvez Jesus fala que essa cidade, ela era o trono de Satanás, porque era das cidades da Ásia Menor a que mais estava ligada com Roma. Era um centro administrativo do governo romano ali na Ásia Menor. E era também uma cidade em que
também possuía um templo dedicado ao imperador. Os historiadores dizem que foi a primeira cidade do Império Romano que cultuou um imperador em vida. Esse imperador, ele exigia que se chamasse de Senhor. Ele exigia que o tratassem por Deus. E essa cidade, para estar ligada a Roma, pela conveniência política e também econômica que advinha disso, eles simplesmente construíram um templo. E eles, uma vez por ano, a população se dirigia a esse templo para acender incensos e adorar essa pessoa. E era visto com muito maus olhos aqueles que se recusavam a fazer isso. Também era visto como uma forma de traição ao império se você não fizesse isso. Então você ia ao templo, você prestava a sua homenagem, a sua adoração, você acendia um incenso e depois você recebia tipo um certificado, um comprovativo de que você havia feito a sua parte. Mas os cristãos, logicamente, não se misturam com isso. O cristão é chamado para viver separado e o cristão, ele é chamado para viver em um outro padrão. O cristão, ele recebe as suas convicções, os seus princípios da palavra de Deus. E nós vemos que nós não podemos servir ao mundo e servir a Deus. Nós precisamos escolher. E se nós servimos ao Senhor, nós nos recusamos a compactuar com outro tipo de adoração. Pérgamo significa elevado, mas também Pérgamo significa casado. A igreja é a noiva do Senhor que está à espera de se encontrar com o noivo, que é Jesus, para um casamento, que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. E se nós estamos casados com Ele, nós não podemos nos voltar a qualquer outro tipo de Deus ou adorar a qualquer outro tipo de entidade ou divindade. Então, Jesus fala para essa igreja: eu sei a aflição de vocês, porque eu sei o lugar em que vocês estão plantados, e o lugar que vocês estão plantados é o próprio trono de Satanás. Existe misticismo, existe bruxaria, existe feitiçaria, existe idolatria, existe esse culto ao imperador, existe até mesmo esses curandeiros que enganam o povo, prendendo eles cada vez mais. Eu conheço aonde vocês estão e eu sei a perseguição que vocês estão sofrendo. Isso nos ensina que o Senhor, Ele conhece tudo a respeito do seu povo e a respeito da sua igreja. E Ele conhece cada um de nós. Ele conhece as aflições que nós passamos. Esses irmãos aqui eram perseguidos por causa da fé deles. E muitos deles haviam também sido martirizados. Nós somos perseguidos diariamente. Talvez não com espancamento, não com prisão, não com morte, mas nós somos zombados, não é? Nós somos ridicularizados, nós somos evitados. As pessoas muitas vezes conversam conosco, quando a gente vira as costas, elas falam mal de nós. As pessoas nos perseguem muitas vezes nos nossos trabalhos, por sermos cristãos, por termos a nossa fé em Jesus e por abertamente nós nos manifestarmos em prol do Evangelho, por nós compartilharmos as boas novas de salvação com essas pessoas. Muitas delas evitam-nos, muitas delas até mesmo acham que nós muitas vezes somos inconvenientes, que somos chatos. Lá vem de novo os cristãos, lá vem de novo os crentes, lá vem de novo eles com aquela conversinha de pecado e aquela conversinha de eternidade. O certo é que o Senhor conhece tudo isso. E Ele sabe que muitas vezes a gente passa as nossas dificuldades. Cristãos ao redor do mundo passam também as mesmas dificuldades, e muitos deles estão sofrendo na pele, nesse momento, prisões, espancamentos, e estão até mesmo indo para o martírio. Nós aqui em Jersey não temos ainda esse tipo de perseguição. Mas a gente sabe que a gente vive no meio de uma cultura que é totalmente satânica. A gente vê que o príncipe deste mundo, como Satanás é descrito na Bíblia, ele tem, digamos assim, o sinal verde para agir na vida das pessoas que não têm o Senhor, que não entregaram as suas vidas ao Senhor. É Ele que comanda a política, é Ele que comanda a economia, é Ele que comanda esses prazeres mundanos, a imoralidade, e muitas vezes essas coisas tentam entrar na igreja. E Jesus aqui trata dessa situação também com a igreja de Pérgamo. O dever do cristão não é evitar essas dificuldades, essas adversidades. O dever do cristão é se levantar contra isso e compartilhar as boas novas de salvação, testemunhando e tentando evitar, ou melhor, tentando influenciar as pessoas. Muitas vezes a gente se esconde porque a gente não quer problema, complicação para o nosso lado, e a gente vira uns agentes secretos do reino de Deus. Aquelas pessoas que são cristãos,
mas que são cristãos só dentro da igreja. Lá fora ninguém sabe da sua fé, lá fora ninguém sabe no que eles acreditam, lá fora ninguém sabe aquilo que eles defendem ou aquilo que eles realmente estão dispostos a fazer e viver por causa da causa do Deus que eles dizem que servem. Sabe aquele cristão que não compartilha com ninguém, que não ora com ninguém, que não abençoa ninguém, que não dá uma palavra de ânimo para ninguém, por receio de ser perseguido, de ser zombado ou até mesmo, às vezes, de ser evitado e abandonado? Não pode ser assim. Jesus fala para essas pessoas: eu sei aonde vocês estão, o contexto em que vocês estão inseridos é o próprio trono de Satanás, mas vocês precisam ser relevantes. Os judeus, quando eles se confrontavam com situações complicadas entre servir realmente a Deus ou ter os benefícios do império romano, eles às vezes roíam a corda, não é? Diante de Pilatos esperando uma brecha para conseguir livrar Jesus da morte, ele fala assim: eu tenho que soltar um prisioneiro, qual dos dois vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E eles gritam: solta Barrabás. O que eu faço com Jesus? Crucifica. E aí Pilatos, atônito, fala assim: mas ele é o rei de vocês? Ele falou: não temos rei, senão a César. Olha que coisa grave, não temos rei, senão a César. O próprio povo de Deus dizendo: não, esse Deus que a gente diz servir, nesse momento não é o nosso Deus. Nosso Deus é César. Por quê? Porque a gente quer que Jesus morra e a gente quer continuar tendo os benefícios de Roma. Pérgamo era aliançada com Roma. E essa igreja estava no meio dessa situação. E tinha que ser uma igreja realmente perseverante. Deuteronômio 31:6, Deus fala para nós: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não fique apavorado, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca deixará e nunca te abandonará. Está difícil lá no trabalho? Continua firme. Está difícil aonde você está? Continua firme. Está difícil com os amigos? Continua firme. Está difícil com os inimigos? Continua firme. Continua em frente, não roa a corda, não larga a mão do arado, não volta para trás. Nós temos coisas melhores que Deus proporcionará para nós se nós nos mantermos fiéis. Agora, se a gente negar ao Senhor com medo da perseguição, o Senhor, Ele não se agradará disso e nós sofreremos punição. Não podemos ter medo de zombaria, não podemos ter medo de descrédito, não podemos ter medo de cara feia, não podemos ter medo de perseguição, não podemos ter medo de nada, não podemos nos esconder. As pessoas têm que saber quem somos, as pessoas têm que saber no que acreditamos, as pessoas têm que saber como nos posicionamos e a convicção que temos, porque se nós não tivermos convicção diante dos homens, como que a gente pode ter convicção diante de Deus? E Jesus disse: se você me negar diante dos homens, eu também te negarei diante do meu Pai que está no céu. Isso é muito grave. Que tipo de cristianismo vivemos? Que tipo de cristianismo era vivido por essa igreja? Que Jesus fala: eu conheço a aflição de vocês, eu sei o lugar que vocês habitam, onde está o trono de Satanás, que conservaste o meu nome e não negaste a minha fé. Era o pior lugar do mundo para aquela igreja estar, em termos de perseguição, em termos de situação mesmo, política, econômica, até mesmo religiosa. Mas Jesus falou: vocês têm guardado a minha fé, vocês têm sido fiéis nesse quesito. E eu creio que Deus queira falar para nós nessa manhã: eu sei onde vocês estão. A gente não sofre perseguição, como eu falei, física nesse lugar, mas a gente vê as leis que estão sendo aprovadas pelo governo aqui em Jersey. A gente vê, não é, como que eles vão torcendo as verdades, que uma vez eram as verdades que eram colocadas como constituição dos países, que eram realmente seguidas. Há 100 anos, a maioria dos países cristãos tinha a sua constituição baseada na Bíblia. Hoje em dia vão aprovando leis, por exemplo, a lei do aborto, por exemplo, a eutanásia, coisas que ferem aos princípios da palavra e que levam a humanidade para um caminho que não é um caminho bom, não é aquilo que Deus deseja. Nós estamos no meio também de um mundo que é controlado pelo diabo. E ele tem carta branca para isso. O Deus desse século, ele tem cegado o entendimento das pessoas, dos incrédulos principalmente. O problema é que muitas vezes tem gente cega dentro da igreja também. Por causa de não seguir a Bíblia, não seguir os princípios da palavra, e muitas vezes por não crer realmente no Salvador Jesus. São incrédulos que estão dentro da família, que estão inseridos na casa do Senhor.
Essa igreja sofria tanta perseguição que um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, ele fala a respeito desse rapaz que aparece aqui descrito na palavra, que é chamado de Antipas. No verso 13, Jesus chama ele de minha testemunha, o meu fiel, a qual foi morto entre vós. E Tertuliano fala que esse Antipas, a gente não sabe se ele era um cristão da igreja, se era um líder da igreja, a gente não sabe. A gente sabe que Jesus diz que ele era testemunha fiel, amém? E que era dele, ou seja, era uma pessoa totalmente compromissada com o Senhor. E Tertuliano fala que esse rapaz, por causa da perseguição religiosa e política, ele foi colocado dentro de um boi de latão. Foi colocado dentro de um boi de latão e colocaram fogo por baixo desse boi e deixaram o homem lá assando. A gente não sabe como é que ele morreu, mas deve ter sido uma morte terrível. Mas ele não negou o nome do Senhor. Jesus fala, é a minha testemunha fiel, que estava no lugar em que Satanás habita. A gente sabe que o reino de Satanás é um reino de mentira, é um reino de misticismo, é um reino de bruxaria, é um reino de feitiçaria, é um reino de enganação, é um reino de manipulação, é um reino de heresia. Infelizmente, dentro da igreja, tem gente que não consegue enxergar isso. E a pessoa crê no evangelho e crê em algo mais. A pessoa crê na palavra e crê em algo mais. A pessoa busca no domingo e durante a semana busca em outro lugar. Jesus não está contente com essa atitude. Jesus não está contente com essa postura da igreja. Jesus, ele fala que eu sei que vocês passam por aflição, mas eu também tenho contra ti, no verso 14, algumas coisas. E a gente vai ver essas coisas agora. Primeira situação que nós encontramos nesse texto, ele conhece a aflição do seu povo. Fica tranquilo, continua firme, vamos em frente. Mas a segunda situação que nós encontramos no texto tem que fazer cada um de nós pensar. Ele conhece a nossa passividade. Ele conhece a nossa passividade. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Vamos começar pelos nicolaítas. Éfeso também tinha os nicolaítas lá, pessoas imorais, que praticavam todo tipo de imoralidade, que achavam que podiam viver no mundo e viver na igreja. Podiam cultuar a Deus, adorar a Deus, mas também pecar à vontade. Sabe aquele versículo que nos diz que onde abundou o pecado, superabunda a graça? Pois bem, eles pegaram nesse versículo e eles falaram, então vamos pecar bastante para que a graça de Deus superabunde em nós. E eles entenderam errado a palavra de Deus. Esse versículo não é uma permissão para nós pecarmos, é uma permissão para nós entendermos quanto Deus nos ama e a graça dele, que é importante para nós, que é o único meio, através da nossa fé, de nos salvar. E esses nicolaítas, eles estavam estragando a igreja com o seu exemplo imoral. E aqui Jesus fala para Pérgamo, vocês estão admitindo a presença dessas pessoas no meio de vocês e de uma forma passiva vocês aceitam e não fazem nada. Mas o pior, haviam aqueles que eram seguidores de Balaão. Balaão foi um profeta do Senhor, que foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel. Israel estava peregrinando pelo deserto, entrando na terra prometida, e as portas de Moabe, Balaque, ele vê o exército e o povo de Israel e fala assim, não vai ter jeito, esse povo vai vir, vai conquistar, nós vamos ser destruídos, eles vão tomar conta de tudo. E nós vamos ter que encontrar aqui um jeito de vencê-los. Mas eles são servos do Senhor. O que a gente faz? Vamos contratar um profeta do Senhor para amaldiçoar esse povo. E contrataram Balaão, um homem que era uma pessoa que amava o dinheiro e que vendia-se em troca de dinheiro. E ele queria coisas para ele, e esse desejo dele era tão grande que até mesmo o levaram a ir contra o próprio Deus. E ele tentou amaldiçoar Israel por 3 vezes. E toda vez que ele ia abrir a boca para amaldiçoar, Deus colocava uma palavra na boca dele e ele a abençoava. E ele tentava de novo e ia amaldiçoar, e Deus colocava uma palavra e ele a abençoava. E Balaque já estava ficando doido, eu estou pagando dinheiro para você amaldiçoar e você só abençoa. E ele falou, eu não consigo, Deus não me deixa. Não vai ser por aqui que nós vamos conseguir a vitória. Faz o seguinte, faça com que as vossas mulheres seduzam os israelitas. E está feita a situação, a confusão vai se armar, porque as vossas mulheres seduzindo os israelitas vão levar eles a pecar.
pecar por alguns motivos. Primeiro, Deus tinha falado para eles: vocês não podem casar com mulheres que não sejam do vosso povo. E eles, se envolvendo com mulheres moabitas, eles já iam, de alguma forma, pecar. E também eles iriam pecar porque a mulher acaba sempre influenciando o homem, e quem é homem aqui sabe disso. E a mulher influencia o homem, e o homem acaba caindo nas seduções das mulheres. E essas mulheres levaram os israelitas a se desviar de Deus e cultuarem e adorarem outros deuses. Esses homens, quando eles se deram conta, eles já estavam acendendo incenso a outras divindades, eles já estavam prestando culto a outras divindades, eles já estavam totalmente entregues a outras divindades. E eles pecaram e se afastaram do Senhor. Infelizmente, dentro das igrejas, e dentro de muitas igrejas, tem pessoas que agem dessa mesma forma. E o que Jesus condena aqui na igreja de Pérgamo é que essa igreja permitia a presença dessas pessoas. E quando a gente não trata o pecado se alastra. E quando a gente não trata o pecado que se alastra, a gente corre o risco de ter toda a igreja contaminada. E essa igreja que um dia foi fiel ao Senhor, deixa de ser. É uma igreja que está presente, mas que não influencia ninguém. É uma igreja que absorve o mundo e que acaba agindo segundo os padrões do mundo. E não abençoa ninguém, não salva ninguém, não leva ninguém para perto de Jesus, não leva ninguém para o caminho da eternidade. É uma igreja que se corrompe. E Jesus falou: vocês precisam mudar. Eu sei que aí no meio de vocês, apesar da aflição de vocês e apesar da fidelidade de muitos, vocês estão sendo permissivos, vocês estão permitindo que doutrinas estranhas, falsos pregadores e até mesmo falsos ensinamentos fiquem no meio de vocês, e isso está se espalhando, essa raiz está se expandindo, e vocês vão ter problemas, e eu não estou contente com isso. Eles deixavam a fé deles se misturar com as suas paixões, se misturar com as suas superstições, se misturar com as crendices. Você já viu isso? E está cheio de igreja assim, infelizmente, agindo dessa maneira no mundo. Lencinho ungido, tijolinho da prosperidade, e por aí vai. Invenções humanas, crendices. Crente que bate 3 vezes na madeira para afastar o azar. Crente que bota a arruda atrás da orelha para afastar mal olhado. Crente que coloca a vassoura atrás da porta para a visita não demorar muito e ir embora. Crente que esfrega a aliança e passa no olho para tirar terçol. Deixando a superstição tomar conta da igreja. E a fé indo por buraco, se esvaindo, ralo abaixo. Estragando a sã doutrina. Essa igreja era cheia de misticismo. E ela estava num lugar que as pessoas iam buscar cura em um Deus curandeiro. Jesus conhecia tudo isso. Tiago 4,4 diz: aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha a seriedade disso. A gente tem que receber as pessoas, amém? Temos que ser uma igreja amorosa, temos que ser uma igreja receptiva. Mas a gente tem um papel a cumprir. A pessoa vem com pecado, mas a pessoa não pode continuar com pecado. A pessoa vem com problema, mas a pessoa não pode continuar com problema. A pessoa ela vem destruída, a gente ama, só que a gente ajuda a pessoa a se reconstruir. A gente não pode permitir que a pessoa venha com pecado e esse pecado vá se espalhando, porque quando a gente vê, de 1 passa para 2, de 2 passam para 4, de 4 passa para 30, e depois a igreja toda está tomada. E a igreja está toda desviada e toda destruída. O pecado enfraquece a igreja, pois só existe força na santidade. Só existe força na santidade. O pecado enfraquece. Paulo fala para a gente não fazer as coisas por contenda ou por vanglória. E também fala para nós não andarmos fazendo grupinhos dentro da igreja. A gente precisa prestar atenção nisso, tomar consciência disso. Não pode haver pecado na igreja. O pecado tem que ser tratado. Claro que vai haver, porque pessoas pecadoras vão vindo para a igreja, não é mesmo? E aí a gente vai tratando o pecado, sem conformismo. Porque se houver conformismo, o pecado fica. Mas cada vez que vem alguém pecador, salvo por Jesus, tem os seus pecados perdoados, ele agora é um agente também de restauração na vida de outro. E ele vai trabalhar para que o pecado do próximo possa também ter sido perdoado e ele possa se transformar também num agente de restauração. E aí a coisa ela vai andando. É como uma corrente que vai se perpetuando. A igreja é um hospital.
só que as pessoas, elas doentes, elas vão para o hospital, elas permanecem lá? Sim, pelo tempo do tratamento, e depois a gente espera, né? E a gente ora para que todas elas possam ser saradas, possam ser curadas. E no cristianismo, quando você é curado, você não somente se vai para sua casa e fica tranquilo, de braços cruzados, sentado no sofá. Você passa a ser parte da equipe que também vai buscar curar outros. Digamos que no cristianismo, nós todos seguimos o médico que nos cura. E depois de curados, nós somos auxiliares desse médico. Somos os enfermeiros dele, que vão ajudando as outras pessoas nos seus caminhos, nas suas dificuldades. Edmund Burke disse: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Preste atenção. Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Se a gente vê alguma coisa errada acontecendo, a gente precisa fazer. A gente precisa falar, a gente precisa ajudar, a gente precisa detectar, a gente precisa denunciar, a gente precisa, em amor, mexer os pauzinhos, regaçar as mangas e trabalhar para que o mal não se alastre. Porque se os bons ficarem quietos, o mal vai se alastrar. E estava acontecendo isso nessa igreja. Jesus fala: eu sei a aflição de vocês, vocês moram num lugar complicado, mas eu também sei que vocês são passivos. Vocês veem o circo pegar fogo e não fazem nada, e cada vez está pior. Cada vez está pior. E sabe que muita gente, eles de livre e espontânea vontade, eles procuram esses locais que não trazem compromisso e que não procuram levar as pessoas ao compromisso, porque só estão interessados nas coisas daqui, desse mundo. E a gente tem que ajudar a alertar essas pessoas. A gente tem que ajudar a abrir os olhos dessas pessoas. Deus irá castigar tanto os pecadores quanto aqueles que permitem com que o pecado se alastre. Nós seremos indesculpáveis diante do Senhor, porque Ele tem mostrado o seu poder. É só a gente olhar aí para a criação, é só a gente olhar para aquelas coisas que Ele tem feito, para o cuidado dEle para conosco, e a gente vai ver que cada um que se depara com isso e que não se volta para Ele é indesculpável. O texto está lá em Romanos 1:20. 1 Pedro 4,17 fala que chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se para a igreja vai ficar estreito, vai ficar complicado. Imagina para aqueles que não se voltam e não obedecem ao Evangelho de Deus. Olha o que Judas declara a respeito daqueles que seguem a doutrina de Balaão. Judas 1, 12 e 13. São estes manchas em vossas festas de amor. Manchas em vossas festas de amor. Essa tradução diz: são como rochas submersas. Quem já foi para a praia e já deu um mergulho e já bateu numa pedra que não tinha visto que estava lá, sabe do que esse texto está falando. Os surfistas que têm acidentes quando estão surfando sabem do que esse versículo está falando. A pessoa não vê nada na superfície, está tudo bonito, mas aí ela cai e lá embaixo tinha uma rocha que machuca ela. Essas pessoas, elas estão nos bastidores, elas estão destilando o seu veneno sem serem notadas, e elas precisam ser combatidas. Eles banqueteiam-se convosco, estão no nosso meio, são supostamente nossos irmãos e as nossas irmãs. Apacentam-se a si mesmos, não querem ser pastoreados, não querem obedecer princípios, não têm temor, são como nuvens sem água. Nuvens sem água. Não cumpre o seu princípio, o seu propósito, melhor dizendo. São levados pelos ventos de uma parte para outra. Quanto cristão existe assim? Quanto frequentador de igreja existe assim? Eu vou nessa igreja enquanto ela prega o que eu quero ouvir. Deixou de pregar o que eu quero ouvir, eu vou para outra. Eu quero que me afague o ego. Eu quero milagre. Eu quero benefício. E a Bíblia é clara que ela fala que haveria um dia, chegaria um tempo, que as pessoas teriam comichão nos ouvidos e não gostariam de ouvir o que a Bíblia tem para dizer. Elas contratariam para si pregadores, escolheriam para si ministros que pregassem aquilo que elas gostariam somente de ouvir, que lhe afagasse o ego, que fizesse carinho na sua cabeça, que não confrontasse o seu pecado. Só que essas pessoas, elas vão para o inferno, e quem é passivo em relação a isso
vai também sofrer o juízo do Senhor. O texto continua dizendo, Judas, elas são como árvores murchas, não dão fruto. São infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Uma hora ou outra elas vão se descair. Uma hora ou outra a gente vai ouvir da boca delas um evangelho todo torto. A gente vai ouvir um evangelho misturado aí com superstição, com misticismo, com crendice, com todo tipo aí de teologia errada. São estrelas errantes. A Bíblia fala que nós somos luzeiros nesse mundo, que a gente precisa iluminar a vida das pessoas. Uma estrela errante não ilumina nada. Para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas, a negridão das trevas para sempre. Qual é o destino dessas pessoas? Perdição, inferno. E se a gente for passivo com relação a elas, nós vamos sofrer também a consequência. E essas pessoas estão no meio da igreja, de todas as igrejas, e a gente precisa combatê-las. É preciso uma postura radical, firme e responsável. Olha o que Jesus disse em Mateus 18:15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e arrepende, ou melhor, repreende-o entre ti e ele só. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ele e ti. Se te ouvir, ganhaste o irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se não as escutar, diz a igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. E uma vez eu estava ensinando esse princípio, essa passagem numa escola de líderes, e um dos nossos alunos contestou isso. E contestou veementemente. Não, mas nós temos que viver em amor, e a igreja é amor, porque Deus é amor, que Jesus é amor. Eu falei, temos, e não estou contradizendo isso, e nem estou ensinando algo que não seja isso. Mas quem é que falou essa passagem aqui? Quem é que deu esse ensinamento aqui? Quem é que informou os seus discípulos sobre isso aqui? Jesus, que morreu por nós, porque Deus ama o mundo de tal maneira que o deu para que a gente pudesse ser salvo. E ele fala, vai e conversa com a pessoa se você viu que ela pecou. Se não adiantar, leva 2 ou 3 com você para tentar fazer com que a pessoa se arrependa e volte para o caminho correto. Mas se não der certo, expõe diante da igreja para que essa pessoa possa sentir vergonha e possa se arrepender. O objetivo sempre é em amor e para o arrependimento. Mas se não, considera-o como um gentil e publicano, como uma pessoa que não é de Deus, como uma pessoa que não é de Jesus, como uma pessoa que não é cristã. É pesado, mas é bíblico, e é o próprio Jesus que está ensinando. Por isso temos que ser radicais. Olha o que Paulo ensina, 1 Coríntios 5, 11, 13, a parte B. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com o tal, nem ainda comais. Tirai, pois, dentre de vós a esse iníquo. A gente tem que tratar das pessoas, cuidar das pessoas, para que elas sejam curadas, saradas, abandonem o pecado e possam viver para Cristo. Mas se uma pessoa se diz irmão e quer continuar no erro, quer continuar no pecado, quer continuar vivendo uma vida toda torta, toda errada, que não segue os princípios da palavra, que fere a santidade de Deus e da igreja, Paulo está dizendo, tire, pois, dentre vós a esse iníquo. Ele se diz irmão, mas ele é um iníquo. Ele se diz cristão, mas ele não é uma pessoa salva. E ele está se recusando a fazer aquilo que os salvos fazem, que é viver em santidade, obedecendo aos princípios da palavra. Para terminarmos, terceiro ensinamento que eu encontro aqui, nesse texto, versos 16 e 17. Portanto, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Qual é o terceiro ensinamento que eu encontro aqui? Necessidade de arrependimento. E promessas para aqueles que vencerem. Necessidade de arrependimento. Olha que interessante. O procônsul, que era o responsável por essa região da Ásia Menor, ele tinha direito de condenar à morte quem ele quisesse. Existia uma lei chamada Lei da Espada. E naquela localidade ele podia decidir quem vivia e quem morria.
Se ele entendesse que o crime cometido merecia a morte, ele dava o veredito e a pessoa era executada. E Jesus fala: eu venho contra ti com a espada da minha boca. Nós temos que entender que a última palavra é do Senhor. O veredito final é dele, não é desse governador que tem a lei da espada. Ele vem com a sua espada afiada, a espada de dois gumes. E quando a Bíblia fala a respeito da espada de dois gumes, ela nos diz que muitas vezes é o próprio Deus que fere para depois curar. Ele fere para depois curar. Ele nos exorta para depois ele nos restaurar. Ele traz palavras assim para depois nós entrarmos em concordância com essa palavra e nós nos alinharmos com a sua vontade, nós voltarmos para o seu caminho. Ele tem a palavra final, é a espada da boca dele que vai fazer com que eu e você permaneçamos no caminho correto ou nos alinhemos com aquilo que ele entende que seja o caminho correto. Não são os milagres que nos salvam, que nos endireitam, não são os moveres sobrenaturais, é a palavra do Senhor. O Espírito, ele mora em nós, ele nos guia a toda a verdade, mas é a tua palavra a verdade. Não é essa a oração que Jesus faz? A tua palavra é a verdade. O Espírito nos guia para onde, então? Para a palavra. O Espírito nos guia para onde? Para Jesus, que é o próprio verbo que se fez carne. Se a gente não se alinhar na palavra, o Senhor vem com mais palavra. E ele falava por parábolas para aqueles que estavam dispostos a se converter e a se voltar para ele e entenderem. Mas ele falava por parábolas para aqueles que não estavam nem aí, não compreenderem e não serem salvos. Essa é a verdade. Ele mesmo explica muitas vezes para os seus discípulos, eles falaram: Senhor, mas por que você fala em parábolas? Eu falo em parábolas para aqueles que estão dispostos a entender, entenderem, para aqueles que não querem entender também não entenderem mesmo e não serem salvos. A palavra, ela vem confrontando e nos posicionando com o intuito de realmente nos alinhar e nos salvar. Amém? Mas também a palavra tem esse poder. Ela é aquela que é de dois gumes, que separa juntas e medulas, que traz à tona a intenção real do nosso coração. E para uns vai haver conserto e para outros vai haver mais condenação. Aquele que está sujo, suje-se ainda. Tem gente que vai olhar para essa palavra, vai ler essa palavra, vai ouvir uma pregação e vai rejeitar. E cada vez o coração vai ficar mais duro. Tem outros que vão ter o seu coração amolecido e vão se alinhar aos princípios do Senhor. Essa espada afiada é uma palavra de julgamento, pronunciada sobre aqueles que relaxam perante o pecado e as práticas pagãs que tentam se infiltrar na igreja do Senhor. O salmista, no Salmo 1, verso 5, diz que se as pessoas não aceitarem a palavra do Senhor, não se arrependerem dos seus pecados, não podem subsistir na congregação dos justos. E eu acho interessante olhar para essa história do procônsul, de que ele tinha o poder de decisão de quem vivia e de quem morria, e de olhar para a perseguição que essa igreja sofria, no próprio trono de Satanás, uma igreja que estava sendo martirizada por amor ao Senhor. E eu vejo que muita gente tem medo dessa perseguição, tem medo do diabo, tem medo do inferno, tem medo, não é, do que os outros vão dizer, tem vergonha. Medo a gente devia ter, pavor e temor do próprio Deus. Do próprio Deus. Mateus 18, 6 e 7 fala que a ira do Senhor, ela é mortífera e ela vai cair sobre aqueles que levam os outros ao erro. Aquele texto que diz: mais vale colocar uma pedra de moinho amarrada no pescoço e se lançar no fundo do mar, do que levar outros a tropeçar. Ai daquele que fizeram um pequenino meu tropeçar, cair e pecar. Hebreus 4:12, a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 2 Coríntios 10, 4, 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Somente a palavra pode endireitar um caráter torto.
Somente a palavra pode endireitar uma mente corrompida. Somente a palavra pode nos alinhar com o propósito de Deus e nos salvar. O poder satânico pode ser intimidador, mas o poder de Cristo ressurreto é muito mais avassalador. Jesus falou para eles: vocês estão inseridos num contexto complicado. O próprio trono de Satanás está nessa cidade e vocês têm sido fiéis. Mas não é isso que vocês devem temer. Não é a perseguição, o martírio, a morte. Não é isso. Temam a mim. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma contra o corpo. Não é o diabo que a gente deve temer. Não é a sociedade pagã que a gente deve temer. Não é o governo que conspira contra os cristãos que a gente deve temer. Não é a perseguição que a gente deve temer. A gente deve temer a Deus, que tem poder para fazer a nossa alma e o nosso corpo serem destruídos no inferno. Mas também a gente vê promessas. Amém? Endireita-te, arrepende-te. Mas também as promessas. Ao que vencer, o texto diz, no verso 17. Primeiro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito que está falando. Para todas elas, é o Espírito que está falando. É o próprio Senhor que está falando. Ao vencedor, dá-lhe do maná escondido. O que é o maná escondido? A gente sabe que o povo de Israel era alimentado pelo maná lá no deserto, na sua peregrinação. Toda manhãzinha eles iam e colhiam aquilo que eles precisavam para a sua subsistência diária. E aqui Jesus fala: para aqueles que vencerem, vocês vão comer o maná escondido. Na festa da Páscoa, ele se coloca diante do povo, no finalzinho já da sua peregrinação aqui na terra, e ele fala: eu sou o pão da vida. Aquele que tiver fome pode vir, pode comer de mim e nunca mais terá fome. Esse maná escondido fala a respeito do próprio pão da vida, fala a respeito das bodas do Cordeiro. Um dia nós estaremos com o Senhor, comemorando com Ele, celebrando com Ele, comendo junto com Ele. Mas é só para os vencedores. Aqueles que não vencerem, não vão estar lá. Aqueles que não vencerem, não vão ter esse direito de ter intimidade com Ele, de ter o dia a dia com Ele, de estar perto dEle, de estar usufruindo dEle, de estar experimentando Ele, de estar se relacionando com Ele. João 6, 31, 35 diz: os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, foi o meu Pai que deu o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Esse é o maná escondido. E quem vencer vai ter direito a comer dele. Pedrinha branca, 2 entendimentos aqui. Antigamente, num tribunal, quando havia um caso que precisava ser julgado, os jurados ficavam com uma pedra branca na mão e uma pedra preta. Se eles entendessem que o acusado deveria ser absolvido, eles colocavam a pedrinha branca em cima da mesa. Contava-se o número de pedras brancas e depois contava-se o número de pedras pretas. Se as pedras brancas fossem em maior número, o acusado era absolvido. Se as pedras pretas fossem em maior número, o acusado era condenado. Jesus promete uma pedra branca, sinal de absolvição. Aquele que vencer vai ter entrada livre no céu, porque a pedrinha branca também significava como um ticket, um bilhete que autorizava a pessoa a participar de um banquete, de um festival público. Era como se ela comprasse um bilhete e em vez do bilhete vinha uma pedrinha branca. E ela levava essa pedrinha, apresentava ao porteiro e entrava para a festa, as bodas do Cordeiro. Aquele que vencer tem direito a entrar na intimidade do Senhor. E a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Amém? E a gente com a pedrinha branca vai ter direito a entrar na intimidade dele, participar no céu das bodas do Cordeiro. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que já se voltaram a Jesus, para aqueles que já se entregaram a Cristo, que já se arrependeram dos seus pecados, que já clamaram por perdão e que agora amam ao Senhor e através da graça, por meio da fé, tem o seu lugarzinho lá no céu. E o que é um novo nome? O novo nome fala a respeito de adoção. A Bíblia fala que nós somos adotados e agora nós somos filhos do Senhor. Por causa do sacrifício na cruz, eu e você que depositamos a nossa fé nele, somos adotados, recebemos um novo nome, somos chamados pelo nome dele agora. E não é assim quando alguém é adotado, não passa a usar o nome da família,
que agora faz parte, no céu também nós temos um novo nome agora. E a Bíblia diz que o nosso nome está escrito nas palmas da mão dele, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, livro da vida do Cordeiro. Amém? Mas só para aqueles que já se entregaram para Jesus.